Olá, meu nome é Joyce, sou coordenadora da enfermagem do Hospital Dia Rede Cross. Hoje estamos com o Dr. Paulo Thiago, ginecologista e obstetra de nossa instituição, e a doutora Débora Santana, mastologista também de nossa instituição. Hoje vamos bater um papo sobre o Outubro Rosa, prevenção, tratamento e diagnóstico do câncer de mama. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Jóia, vamos hoje fazer um bate-papo, tentar trocar um diálogo, uma conversa, explicando tanto o tratamento, diagnóstico e prevenção para os nossos pacientes. Primeira pergunta de hoje: por que uma ação para nos conscientizar? E por que o nome Outubro Rosa? Ainda nós temos por hábito na nossa sociedade uma conduta sempre de tratamento só, quando você já tem um problema de saúde, e não uma medida preventiva. Então a conscientização faz muitas das vezes que você ou previna fatores de risco para desenvolvimento de uma doença, ou que você identifique precocemente antes de você ter um desenvolvimento mais grave, o que modifica totalmente o prognóstico de quando você tem uma afecção. Então só por isso a conscientização e medidas de ação como essa são fundamentais para a promoção de saúde. Então quando a gente fala de promoção de saúde, isso é muito mais fundamental, porque o impacto tem aquilo que é visível, por exemplo, no número de redução de casos ou de redução de mortalidade, mas tem aqueles que também não são visíveis, porque você não consegue mensurar o que você resolveu antes de acontecer uma doença propriamente dita. Certo. E como as mulheres podem reduzir o risco de ter câncer de mama? Então, reduzindo o risco de câncer de mama, a gente deveria também conhecer quais seriam os fatores de risco, para assim a gente poder reduzi-los, né? E o principal fator de risco para ter o câncer de mama é o fato de ser mulher. E então a gente poderia reduzir de uma forma os hábitos de vida, né, que essa mulher venha a ter, para ela poder reduzir também não só aquela que já teve câncer de mama, né, reduzindo assim o fator de mortalidade e chance desse câncer vir a apresentar novamente, que seria a atividade física. Os estudos hoje em dia mostram que fazendo atividade física de até 150 minutos semanal reduz a mortalidade em até 40% do câncer de mama. Então vale lembrar os hábitos de vida saudáveis, que é muito importante nessa prevenção do câncer de mama, além da atividade física também. Fazendo atividade física, ela vai reduzir a sobrepeso e a obesidade, né? E a alimentação saudável também, não só o câncer de mama, mas também as outras doenças que venham a acarretar por conta dessas comorbidades, né, que ela possa ter, né? Certo. E uma curiosidade de todas as mulheres: o fato de nunca ter engravidado aumentam as chances do câncer de mama ou não? Então, esse seria um fator de risco que a gente chama de fatores hormonais, né? Que seria uma forma de aumentar a incidência do câncer de mama, que seria mulheres que nunca engravidaram ou tiveram a gestação tardia, né? O tardio seria já considerado acima dos 30 anos de idade. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil a mulher moderna dos tempos atuais que trabalha fora conseguir ter uma gestação antes dessa idade, né? É algo um pouco pessoal, mas nos dias de hoje isso acabou aumentando a incidência do câncer de mama, porque é uma coisa que, em relação aos anos atuais que a gente vive, a mulher não tem mais essa realidade, né? De ter uma gestação um pouco mais... Para a mulher que trabalha fora fica um pouco mais difícil, né? Não só como engravidar, como amamentar, né? Porque se você, às vezes, engravida, mas não consegue fazer a amamentação, isso também dá impacto, né, doutor? Isso, a amamentação seria um fator protetor, né? E também, falei da gestação, o uso de hormônios, no caso, anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal ainda é muito discutível, porque até então pacientes que não têm um fator de risco ou não têm histórico oncológico
o benefício do uso dessas medicações supera o risco. Então é um pouco também para desmistificar que o grande vilão seria o anticoncepcional ou a terapia de reposição hormonal também, né? O álcool também está relacionado com fatores de prevenção, né? No caso, a liberação de ingesta de álcool seria, para não ser algo maléfico, até um copo por dia. A gente poderia reduzir drasticamente assim a incidência de câncer também. Sim, outra curiosidade entre as mulheres. Minha mãe teve câncer de mama, eu também vou ter? Bom, outro fator de risco associado é o antecedente familiar, principalmente familiar de primeiro grau, como a mãe, né? Então você já entraria numa classificação de risco para poder desenvolver um câncer de mama. Então o rastreio dessa mulher ia ser um pouco mais diferente da população geral. Só que aí a gente tem que levar em consideração a idade também que foi realizado o diagnóstico. Desenvolveu esse diagnóstico. Certo. Então, geralmente os cânceres que estão relacionados à parte familiar eles são mais jovens, né? Antes ali dos 50 anos eles são considerados maiores. Então daí esse rastreio ele tem que começar antecipadamente, geralmente 10 anos, né? Isso. Do caso que foi feito o diagnóstico. Mas falar que você vai ter é uma coisa muito determinista, né? Aumenta-se a chance de alguém da família. Então o ideal é que os parentes de primeiro grau daquela mulher que teve câncer tenham um rastreio ainda assim talvez mais precoce, né? Não ser, pelo menos 10, como ele citou, 10 anos antes do caso índice do familiar, essa mulher vai iniciar o rastreio, por exemplo, a mãe teve com 50 anos, ela poderia iniciar com 40, que também já é o orientado para a população geral, iniciar o rastreio com 40 anos de idade, para pacientes que não apresentam sintomas, né? Não tem alteração no seu exame físico ou nos exames de imagem. Não antes dos 30 anos. Já para aquelas outras pacientes que já têm o risco confirmado, que seria aquelas que têm um teste genético confirmando a mutação, aí esse rastreio também é diferenciado dessas outras pacientes que só está apenas classificada pelo histórico familiar. Certo. E quais seriam os exames corretos para um diagnóstico precoce? A mamografia pode ser considerada o exame de rastreio principal, né? Em algumas situações ela pode ser complementada ou com uma ressonância ou ainda com ultrassom. Aí vai variar de acordo com o período da vida para você fazer a escolha, mas de preferência é a mamografia, principalmente a partir dos 40 anos. Isso. A mamografia ela vem sendo ainda o principal exame de rastreio para câncer de mama, a população geral, no caso, pacientes que não ainda se enquadram no alto risco, acima de 40 anos de idade, porque ela vai detectar lesões que ainda não são palpáveis, que ela é, dentre todos os exames mamários, ainda o único que pode detectar o câncer, se for no estadio inicial. Aí, o grande benefício de detectar inicialmente seria fazendo também cirurgias menos radicais e até chance de cura apenas na cirurgia se for detectado precocemente. E o autoexame realizado nas mamas, quando deve ser feito? Quando deve ser iniciado? Isto. Bom, o autoexame ele não segue assim um protocolo de quando eu iniciaria, porém a paciente, a partir do momento que ela iniciou o ciclo menstrual, teve desenvolvimento das mamas, ela poderia se autoconhecer, saber o que é normal nas suas mamas, né? De preferência fora do período que precede a menstruação, após a menstruação, que as mamas estão menos doloridas, menos inchadas. Aí ela vai fazer aquele autoconhecimento das mamas, olhar a espessura da pele e depois ela fazer o autoexame, que seria a palpação para detectar se tem lesões ou não. É importante só lembrar que também o autoexame não substitui, porque às vezes a gente ouve de algumas pacientes, eu palpo minha mama, não sinto nenhum nódulo, nenhum caroço, geralmente falam assim. Não se substitui, porque como a doutora tinha dito, a mamografia vê às vezes lesões que não são palpáveis e que pegam nos estágios iniciais. Então o autoexame é algo que é
complementar para o autoconhecimento, porque se aparece antes das janelas que nós já temos que cumprir, ele pode auxiliar. Antes, uma jovem de 30 anos sentiu um nódulo, ela vai buscar um atendimento, porque ela estava fazendo um autoexame. Agora, se for esperar ter um nódulo para você buscar atendimento, aí você está atrasado nesse diagnóstico, né? Exato. Seria assim no sentido, é importante o autoexame, porém ele não a paciente não pode se limitar apenas nisso. Eu denominaria o autoexame como autoconhecimento e um cuidado que ela vai ter com a sua própria mama, ela conhecendo, sabendo o que é normal e o que não é, para quando ela mesma poder detectar alguma coisa, ela poder buscar atendimento médico. Não substituindo a consulta médica, onde o profissional vai examiná-la e pedir os exames pertinentes. Certo. E quando a paciente agora chega para você, doutores, e faz o seguinte questionamento: encontrei um nódulo na minha mama, e agora, o que fazemos? Primeiro manter a calma. Nem todo nódulo é câncer, né? Exato. E o profissional vai examinar, detectar os fatores de risco, né, para poder classificar essa paciente e poder pedir os exames pertinentes de imagem para cada caso selecionado. E de acordo com o resultado desses exames, vão identificar a necessidade ou não de você realizar procedimento, porque é muito comum, às vezes, identificar a presença de um nódulo, o exame de imagem caracteriza ele como algo benigno e às vezes o paciente fica inseguro sobre a necessidade ou não de realização cirúrgica, por exemplo. Então, existe uma classificação que nos indica que ela é universal, né, aplicada no mundo inteiro, que faz nós termos um guia de quando, por exemplo, tem que se fazer uma biópsia, quando que é necessário, por exemplo, passar realmente com um mastologista obrigatoriamente. Claro que sempre pode, né, o doutor aqui pode até falar melhor, mas vamos dizer assim, existem situações específicas que daí vão ser indicadas a realização de procedimentos, mas situações que a gente pode fazer o acompanhamento desse nódulo, não necessariamente sendo algo maligno. Exato. Certo, e agora uma pergunta para a doutora Débora, nossa mastologista. Chego com diagnósticos em mãos. Tenho câncer, doutora, e agora? Bom, falando em relação ao tratamento do câncer de mama, ele não é feito somente com o profissional. É um tratamento multidisciplinar, que envolve tanto o cirurgião da mama, que no caso é o mastologista, também o oncologista clínico e toda uma outra equipe envolvida, né? Isso tudo vai depender do tipo do câncer, do subtipo, o estadiamento da doença, que seria o grau de avanço que a paciente se encontra da doença, se ela está apenas na mama ou se surgir em outra parte do corpo. É um tratamento individualizado e multidisciplinar. Nessa fase, o mais importante é o acolhimento tanto da equipe profissional quanto também apoio familiar, né, que é um momento difícil na vida de qualquer paciente. Então, sabendo que o tratamento é individualizado, a paciente, o mais importante é detectar precocemente para aumentar as chances de cura, né? E evitar também cirurgias que possam ser mais agressivas, né? Então, acaba aí voltando a importância da mamografia anualmente para a gente poder detectar no estadio inicial para aumentar as chances de cura desse paciente. Durante o autoexame das mamas, o que seria anormal encontrar das minhas mamas? Então, a paciente tem que ver primeiramente a consistência da pele, né? Se essa pele não tem nenhuma alteração na coloração, pele mais avermelhada, com presença de alguma ferida que não está cicatrizando, isso também merece uma investigação. Alteração no mamilo, que seria a paciente que sempre teve o mamilo para fora, de repente ele inverteu para dentro, porque vai lembrar que tem pacientes que também tem mamilo invertido, e isso é normal, desde que tenha sido sempre assim. Em relação ao mamilo também, a presença de feridas no mamilo com descamação ou coceira nessa região também precisa ser investigado. Nódulos palpáveis, tanto na mama quanto na axila, também merece investigação. E a presença também de saída de secreção saindo do mamilo. Dependendo da característica dessa secreção,
também precisam de uma investigação. Lembrando também que não só as mulheres, mas também os homens. A chance de câncer de mama no homem é muito baixa, menos de 1 a 12%, porém, qualquer nódulo palpável ou a presença de aumento na glândula mamária do homem, ele também precisa procurar o profissional de saúde. Certo. Nódulos fixos são sempre sugestivos de câncer? O nódulo fixo, ele é mais suspeito, né? Quando a gente vai fazer um exame físico, a gente consegue também ter uma sensibilidade do que poderia ser um nódulo mais suspeito para malignidade ou não. Então, nódulos fixos, endurecidos, de forma irregular, esses são mais sugestivos, mais suspeitos, né, para malignidade. Mas tem que ser complementado com o exame de imagem. No caso, a gente vai pedir um exame pertinente, ou ultrassom, mamografia, ressonância, dependendo do caso, para poder visualizar melhor essa imagem. E se for confirmado pelo exame de imagem nódulo suspeito, a gente pede uma investigação, no caso, uma biópsia. Então, para vocês mulheres, quando procurar o profissional de saúde? Na verdade, quando a gente fala do Outubro Rosa, por mais que o enfoque seja no câncer de mama, mas virou uma oportunidade, na verdade, para a gente dar um enfoque em saúde da mulher. Então, a gente pode estar fazendo alguns exames laboratoriais de rotina que seriam interessantes, né? Poderíamos ver também a respeito da realização do preventivo, que é a Papa Nicolau ou colpocitologia oncótica, que é um exame interessante para nós estarmos realizando. E ainda a mamografia de acordo com a faixa etária de idade. O ultrassom transvaginal também é uma opção para quem tem vida sexual ativa, não que seja necessariamente obrigatório, mas é um exame interessante também para ser realizado nesse período. Isso. Importante a gente lembrar, né, igual ele disse, a Outubro Rosa, não só prevenção do câncer de mama, mas também da saúde da mulher como um todo, né? Então, ela tem que procurar um ginecologista ou um mastologista de confiança para fazer as rotinas de exame pertinente para cada idade, para cada fator de risco associado e fazer os exames anuais, manter o check-up em dia e qualquer alteração nesse intervalo de tempo, antecipar a consulta e procurar um profissional para poder estar examinando a paciente. Certo. Certinho? Se você ficou curioso e quer um pouquinho mais de informação e esclarecimento, só procurar nossa instituição, alguns dos nossos profissionais e retirar todas as dúvidas, só agendar uma consulta.